gostaria que vocês visualizassem ou abrissem aí no computador de vocês essa mesma atividade para correção e me acompanhasse. Também gostaria que vocês comentassem ou falassem alguma coisa. Ok? Só um instante aí, pessoal. Então, vamos organizar aqui. Conseguiu aí? Não? Pessoal, então vamos lá. A aula está gravando, eu vou fazer chamada, vocês respondem aí presente que eu não vou estar visualizando. Então, só mais um instante. Não funcionou. Ok? Bom, eu vou fazer a correção desse exercício. Na realidade, aqui é o custeio ABC, né? Uma indústria comercializa 3 produtos, custos diretos, conforme o quadro abaixo. Então, o que acontece? Ele tem produto A2, produto A3, produto A4 e tem um preço de venda R$ 29,50, R$ 23,50, R$ 26,50. A produção mensal e os custos diretos por unidade. Então, nós temos custos diretos por unidade vendida. Ok?
Quando a gente fala em custeio ABC, o custeio baseado em atividade, nós Professor, estamos falando que o custo ele só vai ser gerado a partir do momento em que há movimentação do produto dentro da empresa ou dentro da indústria. Então, ele só vai ser gerado a partir deste momento. Enquanto não houver essa movimentação, então não há custo. Para quê? O professor, eu Oi, acho que a Kelly, pode Kelly. perguntar. Então, para que ocorra, na realidade, esse custeio, a gente precisa ter, né, o que nós chamamos de direcionador de custo, ou seja, a parte que vai direcionar o custo para o produto ou para a atividade. O que é o direcionador de custo? O direcionador de custo é aquilo que vai definir ou vai direcionar como que o produto vai ser apropriado, ou seja, como que ele vai apropriar os custos aos produtos. Como que nós vamos fazer essa seguinte situação? Aqui nós temos o departamento e aqui nós temos as atividades, ou seja, a atividade desempenhada. Então, nós entendemos que o custo só vai ocorrer a partir do momento em que o produto tiver uma movimentação, né? Então, quando o produto haver uma movimentação, há, então, o entendimento que o produto ele começa a contar ou inicia-se os custos produtivos. O que nós vamos ter aqui? O primeiro custo para a gente atribuir tem aqui o aluguel e seguro. O valor do aluguel e do seguro, ele está em R$ 9.500. Então, R$ 9.500 é o valor do aluguel e do seguro. Não sei se todos visualizaram, né, essa parte. Então, aqui nós vamos ter o aluguel e seguro no valor de R$ 9.500. Então, o que acontece? Ele tem aqui o aluguel, ele tem o seguro, né? Não sei se vocês conseguem visualizar. Se alguém não estiver conseguindo visualizar, por gentileza, me informe. Então, eu tentei ampliar um pouco mais aqui, para que vocês consigam visualizar. Então, o aluguel e seguro 9.500. E ele me dá aqui que o direcionador do custo é a área utilizada pela atividade. Então, ele me dá um direcionador, ou um critério, na realidade, de rateio. Então, minha área utilizada aqui é o meu critério, ou é o meu direcionador do custo. Então, a área aqui é atividade. Bom, agora eu já sei o quanto que eu gastei para alugar o barracão e qual que é o meu critério que vai me direcionar ao rateio ou à apropriação desse custo. Alguma dúvida até aí? Não, professor. Não? Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, né, vocês parem, perguntem, né, que eu vou explicando. Bom, o que nós vamos ter aqui? Então, nós vamos ter que encontrar o nosso direcionador de custo. Aqui está a nossa área utilizada, ó. Essa daqui é a nossa área utilizada. A quantidade de área que eu utilizei. Eu vou jogar essa parte para o Excel, né? E vou compartilhar também com vocês. Eu acredito que e já vou compartilhar o Excel aqui.
Então, o que ocorre aqui? Esse daqui é a área utilizada. Então, esse daqui é o meu direcionador do custo. Então, o meu aluguel, ele custa R$ 9.500. Então, R$ 9.500 é o valor do aluguel aqui. E o meu direcionador do custo é esses valores aqui em metros quadrados. Então, a área está em metros quadrados. Então, 10 metros quadrados por compras, 25 metros quadrados eu destinei à atividade industrial 1, 20 metros quadrados à atividade industrial 2, 30 metros para o setor de acabamento, né? E 40 metros para o setor para fazer o despacho das mercadorias, setor de estoque. Então, despachar, aqui é o setor de estoque, eu defini 40 metros quadrados para a minha loja. Quando eu tenho esses valores, eu somando 10 metros, 25, 20, 30 e 40, né, eu tenho um total de 125 metros quadrados. Então, aqui eu tenho um total de 125 metros quadrados. Significa que eu pago R$ 9.500 por uma área total de 125 metros quadrados. Então, quando eu vou passar a minha proporção para a atividade, né, o que nós temos no nosso enunciado? Lá aqui. Então, quando nós chegamos aqui, nós temos esse quadro aqui de resolução. O que é esse quadro de resolução aqui da atividade? Ele está perguntando para nós distribuir esses valores aqui com base, né, com base da metragem quadrada. Então, ele vai definir a distribuição desses valores com base na metragem quadrada. O que nós vamos fazer aqui? Quando nós definimos esses valores, nós vamos fazer a seguinte situação. Para cada valor desse daqui, eu vou deixar aqui embaixo a minha memória de cálculo, 9.500, vamos dividir por 125, que é o meu direcionador de custo, para o setor de compras. Esse setor de compras. E vamos multiplicar por 10. Para a atividade industrial 1, nós vamos pegar esse valor aqui, né, de 9.500, nós vamos dividir ele por 125, e só que nós vamos multiplicar ele por 25 metros, porque 25 metros é a proporção desses dois. Para a atividade industrial 2, né, nós vamos pegar os 9.500 e vamos dividir por 125 e multiplicar por 20 metros. Então, multiplicar por 20 metros quadrados. O setor de acabamento, aqui que eu coloquei apenas acabar, né, nós vamos colocar aqui 9.500 e vamos dividir por 125 também, só que nós vamos multiplicar esse valor por 30 metros. Então, nós vamos multiplicar por 30 metros. E para o setor para despachar a mercadoria, nós vamos pegar lá 9.500, vamos dividir por 125, vamos multiplicar ele por 40. Então, essa daqui vai ser a nossa resolução das nossas atividades. Quando nós fazemos isso, nós estamos distribuindo, então, o custo. Eu vou apresentar ele aqui, né, esse cálculo aqui, no Excel. Então, o que nós vamos fazer aqui? Fazer o cálculo aqui. Então, nós vamos pegar lá,
os 9.500, vamos dividir ele por 125 e vamos multiplicar ele por 10, dá 760, ok? Então, quando a gente faz essa resolução aqui, nós estamos fazendo a resolução aqui. Aí nós vamos ter esses valores, 760, 1.900, 1.520, 2.280, 3.040, e a somatória dele tem que dar um 9.500. Então, esse quadro aqui é que nós vamos colocar, né, lá na nossa resolução de exercício. Então, aqui. Pessoal, alguma dúvida até aí? Quanto à aplicação da distribuição do custo do aluguel e serviços? Então, só a Luana que responde não. Bom, o que nós vamos ter? Pessoal, se vocês quiserem falar alguma coisa, vocês podem falar, se pronunciar, escrever a mensagem aí, né? Que eu vou sanando as dúvidas e a gente vai passando, né, os conteúdos para vocês. Bom, quando nós temos aqui no quadro de resolução, é o que diz assim, mão de obra direta, atribuição direta ao produto. Quando ele diz atribuição direta, significa que nós não vamos fazer nenhum critério de rateio, porque está já informando que a atribuição é direta. Então, quando nós vamos fazer isso aí, então, quando nós pegamos aqui, ó, 5.000 da mão de obra, a atribuição, ela é direta. Então, se nós pegamos 5.000 da mão de obra, a atribuição é direta. Quando tem aqui dizendo, ó, 2.000, então a atribuição aqui também é direta. Então, 2.000 com atribuição direta. Então, atribuição direta. Então, aqui ele vai ter 4.000, também é atribuição direta. Se é atribuição direta, ele não passa por nenhum critério de rateio. 8.000 também é uma atribuição direta. Quando ele é uma atribuição direta, ele não passa por critério de rateio. Daí ele vai ter, por fim, 2.000, também é uma atribuição direta que não passa por critério de rateio. Material de consumo, também ele diz que é atribuição direta. Ó, atribuição direta, se é atribuição direta, ele não passa por critério de rateio. Então, ele não vai ter rateio porque é direto. Então, a gente só vai transcrever ele para o nosso quadro de resolução. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Chegando a um valor que nós definimos como valor do CIF, custo indireto de fabricação, em algumas atividades está CIP, que é custo indireto de produção, e outras está apenas CI, de custo indireto. Então, a gente fez todos esses valores aqui, que nós chamamos de atribuição direta. Ok? Alguma outra dúvida, pessoal? Está tranquilo? Vocês estão entendendo bem? Eu acredito que esse exercício, a grande maioria, pelo que eu acompanhei na sala ontem, e também o exercício 1, a grande maioria fez com maior tranquilidade, não houve nenhuma dúvida em relação a essas atividades. Então, mas, enfim, nós temos aí algumas questões, né? A gente precisa corrigir para que todos vocês entendam, a gente dá sequência na atividade. Bom,
Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, vocês vão perguntando. Eu vou mudar a minha tela de apresentação para o Excel aqui, para ficar mais fácil, né, a apresentação do cálculo. Aguardo um momento enquanto ela aparece aí para vocês. Bom, deve estar parecido. Bom, vocês notaram aqui que eu coloquei as atribuições diretas, né? A mão de obra, um aluguel e seguro. Então, o que eu vou fazer? Somar aqui, pessoal. Ó, vou somar nesse total. No Excel aqui é bem tranquilo, né? Eu sei que quando vocês estão em sala de aula, a gente faz um quadro, mas no Excel é só somar aqui. Então, quando nós somamos aqui, nós vamos somar também aqui. No Excel a gente faz assim, igual, soma. E vamos somar. Oxe. Então, esses são os valores que nós chegamos, né, do custo. R$ 47.500 no total. Alguém não conseguiu chegar nesse valor ontem na aula, ou não conseguiu, ou não fez, está com alguma dúvida ainda, pessoal? Ninguém está com dúvida? Todo mundo chegou nesse valor ontem? Ok? Pessoal, se vocês estiverem com alguma dúvida, vocês podem perguntar. Eu de máscara aqui, achando que o computador vai pegar Covid, né? Deus. Pessoal, vamos continuando aqui, então. Tá tranquilo, hein? Tá conseguindo visualizar bem? Então tá. Vamos lá. Eu vou voltar novamente para o nosso exercício, saímos aqui da memória de cálculo, né? Para a gente, então, continuar a apresentação. Bom, como nós somamos todos, né? Nós vamos ter as somatórias aqui. O que acontece? Nós temos aqui escrito atribuições do custo das atividades. A atribuição dos custos das atividades ao produto é feita através de utilização de um direcionador das atividades, que é o indicador de quantos produtos consome de cada atividade, conforme a composição dos indicadores de atividade. Então, o que acontece? Aqui, nós vamos atribuir a esse custo, por exemplo, os 8.500 aqui, esses 8.500, nós vamos atribuir ele aos produtos, nós vamos atribuir esses custos ao produto 2, ao produto 3 e ao produto 4, né, conforme o direcionador de custo. Então, aqui tem um percentual de custo que esses produtos representam. Então, o setor de compras, por exemplo, 30% dos pedidos que ele fez foi para o setor, para o produto A1. 20% das compras, número de pedidos que ele efetuou, foi para o produto A3 e 50% foi para atender o produto A4. Significa que esses 8.760, nós temos que fazer as proporções aqui.
Então, como que a gente vai executar essa atividade? Por exemplo, assim, o setor de compras, né, nós vamos fazer o rateio lá. Produto A2, do compras, ele vai pegar ser 8.760 vezes 0,30. 0,30 é o coeficiente de 30%, então 0,30. Então, ele sempre vai pegar assim. Já o produto A3, ele vai ser igual a 8.760 vezes 0,20, que é 20%. Né? Então, ele vai ser 0,20. E o produto A4, ele vai ser 8.760 vezes 0,50, que é ou que equivale a 0,50, 50%. Então, vai ser nesses cálculos aqui. Quando eu vou fazer esses cálculos, então, eu vou transcrever o quê? Através de um direcionador de custo, o quanto cada produto ele consumiu, né, em custo referente às atividades desempenhadas, né, por um departamento ou por uma pessoa. Então, eu vou controlar. Joguei esse daqui lá para o Excel, então a gente vou fazer esse cálculo lá no Excel. Se vocês tiverem dúvida, aí vocês me avisem, ok? Então, que a gente vai calcular isso lá no Excel. Então, nós temos aqui o custo, né? Ó, esse 8.760, nós vamos distribuir ele para os valores a seguir. Então, aqui, ó, são tudo em valores, né? Então, nós vamos distribuir isso aqui em valores. Bom, o A2, eu vou pegar 8.760 vezes 30%, né? No Excel está aqui. 8.760 para o A3 vezes 20% e 8.760 vezes 50%. Então, vou sempre multiplicando esses valores aqui, né? Que daí eu vou ter aqui o meu custo, somando eles nesse sentido aqui. Que a somatória, logicamente, dos três tem que dar os R$ 47.500. Pergunto até aí, alguma dúvida? Não? Então, pessoal, apesar de ontem, logicamente, eu observar que a grande maioria das pessoas fizeram, né? Eu preciso aí perguntar para vocês. Bom, eu vou continuar a minha explicação, logicamente, e se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão perguntando ou pede para eu parar, eu volto, explico novamente do ponto onde vocês tiverem dúvidas, ok?
Bom, voltando aqui para a nossa atividade, o que nós temos aqui, ó? Nós temos alguns valores que vão pedir quantidade produzida. Pessoal, essa quantidade produzida é só a gente copiar daqui de cima que vai estar no enunciado, ó. Tá, produção mensal deles, 9.000, 7.000 e 5.000. Então, a quantidade produzida vai ser esse 9.000. Do A3, ele vai ser esse 7.000. Então, 7.000. E do A4, ele vai ser esse valor aqui de 5.000. Bom, do meu quadro de resumos, né, que nós temos aqui, esse quadro de resumos aqui, nós vimos que o produto A2, ele gastou 14.000 de custo. O produto A3 gastou 14.860 e o produto A4 gastou 18.453 reais. Pessoal, todos chegaram a esse valor? Alguém não conseguiu chegar ou chegou em valores divergentes desse, que é o 14.167, 14.880 e 18.453? Luana chegou, tá ok? Então, perfeito. O que está pedindo, então, aqui, pessoal? Franciele também, a Aline também tá ok. Pessoal, se vocês não entenderam, por gentileza, informe, né? Para que a nossa correção ela fique corretamente dentro dos padrões estabelecidos. Vamos lá. O que acontece? Ó, ele está pedindo CIF unitário. Se o produto A2 gastou 14.167 e produziu 9.000 unidades, então ele quer saber quanto que é para calcular o CIF unitário. Então, se eu pegar aqui produto A2, o custo total dele foi 14.167. Só que isso foi para produzir 9.000 unidades. 9.000 unidades. Então, quanto que ele vai ter para produzir, né, uma unidade, que ele quer por unidade? O produto A3, né, ele gastou quanto, o produto A3? Ele gastou 14.860. Mas para produzir quantas unidades? Para produzir 7.000 unidades. Então, ele quer saber quanto que vai ser, né, o custo por unidade. E o produto A4, ele gastou quanto? Ele gastou 18.453. Mas para produzir quantas unidades? Para produzir 5.000 unidades. Quanto que ele gastou por unidade? Então, eu tenho que dividir aqui o custo total pelo volume de produção para me achar o custo por unidade. Então, exatamente essa conta que eu preciso fazer. Quando eu faço essa conta aí, né, eu vou chegar a um valor de R$ 1,57, né, para o produto. Depois eu vou chegar a R$ 2,13 e por último eu vou chegar aí a um valor de R$ 3,69. Então aqui eu vou ter R$ 1,57, R$ 2,13 e R$ 3,69. E esses serão os meus custos que eu vou ter. Ok? Daí ele pede aqui, ó, os custos diretos unitários por unidade. Então, o que acontece?
ele vai estar aqui em cima, ó, custos diretos por unidades, ó. 4,30, 5,20 e 4,80. 4,30, 5,20, 4,80. Então, vamos colocar 4,30, 5,20 e, por último, deixa eu voltar lá, 4,80. Então, R$ 4,80. Então, quando ele pede esse valor aqui, o que ele está pedindo? Esses valores. Ele está pedindo os custos diretos por unidade. Então, ele vai ter, logicamente, essa centralização de custos. Logicamente, ele está pedindo qual que é o custo unitário total. Então, custo unitário total dessa produção. Então, custo unitário, eu vou pegar os R$ 1,57 mais R$ 4,30, que eu vou chegar a R$ 5,80. R$ 2,13 mais R$ 5,20, eu vou chegar a R$ 7,33. R$ 3,69 mais R$ 4,80, o produto A4 vai custar R$ 8,49. Pergunto, alguma dúvida até aí? Todo mundo chegou nesses valores? Que bom. Pessoal, aí nós encerramos a correção do exercício, né, da questão 2, custo baseado em atividade. Nós vamos ter que corrigir ainda a questão 1, mas antes de eu corrigir a questão 1, eu vou fazer uma chamada e, por gentileza, vocês respondam. Ok? Eu vou fazer uma chamada aqui. Então, a aula do dia 30, a Adriele está aí? Presente. Adriele. Presente. Tá. A Eduarda de Almeida. Presente. Tá ligado esse computador aqui? Eduarda de Almeida não está? Tô presente. Agora apareceu. O professor Adriano está presente também. Está muito alto. Tá. A Gabriela está aí? Gabriela não está? A Gabriela trancou, professor. Gabriela trancou? Ah, tá com 26 palmos. O Guilherme. Presente, presente. O Guilherme Rodrigues. O Luiz Henrique. Presente. Luiz Henrique não? Presente, professor. Tô aqui. A Maíra. Presente, professor. Aí. O Rafael. Presente, professor. A Rafaela. Presente.
O Solimar. Presente. O Tiago. Presente. Tiago, não tá aí? Presente, professor. Tô aqui. O Túlio. Presente. Túlio não está? Tô presente. Tá. Ô, professor, Oi. você deu presença pra mim? O Túlio, sim. Tiago O Thiago. também. Também, dei presença. Aham. Ah, tá. Beleza, então. Tá. O Guilherme Gilberto. Presente. Gustavo Henrique. Gustavo André, desculpa. Aí o Gustavo André? Não? Gustavo André não. João Pedro. Presente. A Kathleen. Presente. O Matheus Valentim. Marcos está presente. Matheus Fernando. Presente. Natália. Presente. E a Thaís. Thaís Gabriela? Não? Tá. Vamos para a próxima turma. Aline. Presente. A Bianca. Débora. Débora Emanuele. Acho que trancou também. A Débora Fernanda. Presente. O Diego Felipe. Diego Felipe não tá? A Franciele. Presente. O Gustavo. Gustavo Henrique. A Kelly. Presente. A Luana. Presente. O Lucas Rafael. Presente. A Maísa. Presente. A Maria Alice. Presente. A Natiele. Presente. O Raul. Presente. A Samara. Presente. E aí, pessoal? Professor, a Oi. Thaís Kozer tá presente. Ela tá sem Thaís. microfone. Do quarto período. Vou voltar lá na turma dela já. Ok, pessoal? Agora a gente vai voltar lá. Vou fazer uma correção aqui do uma questão 1, né?
Esse exercício eu havia já explicado na quinta-feira passada, né? Por um lapso aí, né? Eu acabei ficando com poucos alunos, mas eu vou explicar ele para vocês e fazer uma correção dele aqui só. Apenas vou corrigir. Pessoal, quando a gente vai montar um direcionador de custo, nós temos que fazer algumas atribuições para eles. Então, ou seja, tem que ter uma atividade desempenhada, porque o custo ele só vai existir a partir do momento que existe uma atividade desempenhada. Se não existir uma atividade desempenhada, ele não pode haver aí um custo. Ou seja, o custo ele só vai ser existente a partir do momento que houver uma atividade a ser desempenhada. Se essa atividade não for desempenhada, então não há o que se falar em custo. Ou seja, nesse conceito, né, o custo é apenas e tão somente, né, as atividades que estão desempenhando dentro da empresa. Se não houver essa atividade desempenhada, então não há o que se falar em custo. Ou seja, para o custo existir, tem que ter uma movimentação. Só um instante aqui, pessoal. Deixa eu confirmar a chamada de uma colega aqui. De um produto. Quando a gente, então, transcreve nessa questão 1 que ele existe o custo, existe um direcionador, então a gente começa a entender que quando existir esse direcionador de custo, então a empresa começa a obter resultados que ela espera, né, que esses resultados vão trazer para a empresa alguns objetivos. Então, eu vou só aguardo um instante aqui, pessoal. Deixa eu ver. A Adriele, acho que ela disse que ficou com falta. Vamos verificar aqui. Não, Adriele, está com presença. Bom. Eu vou compartilhar com vocês aqui agora a minha tela no Excel, né, a minha janela em Excel, para a gente fazer os cálculos. Primeiramente, o que a gente tem que saber é o quanto que deu de direcionador total, ou quanto de custo indireto. Então, a gente vai somar esses valores aqui. Vou somar, ó, R$30 mil foi o meu direcionador. E vou somar esses valores aqui, que vão ser o meu direcionador de custo. Então, eu vou estar atribuindo esses direcionadores. Então, veja bem, para inspecionar a matéria-prima, aqui 7 mil, aqui, o meu direcionador, essa minha atividade, eu direcionei números de lotes inspecionados, 180. Então, eu gastei lá para R$7 mil para inspecionar, na realidade, 180 lotes. Então, 180 lotes aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu quero saber quantos reais eu vou atribuir para o produto 1 e para o produto 2. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 7 mil, dividir ele por 180, né? E multiplicar ele por 95. Então, vou fazer essa multiplicação aqui, ó. E vai chegar a esse valor aqui, ok? Então, sempre que eu fizer esse tipo de atribuição, então, eu vou calcular exatamente, atribuir através de um direcionador de custo. Então, o mesmo processo, eu vou pegar 8 mil, divido por 290, que é meu direcionador de custo, e multiplico por 150. Então, estou direcionando o meu custo através de um critério de rateio.
né? Então, eu vou chegar ao valor aqui de 15.198,83 e 14.801,17. Então, eu vou explicando ele aqui no Word para vocês entenderem bem o processo da memória de cálculo. Então, vamos lá, quer ver? Então, quando eu vou colocar esse valor aqui, ó, e que eu vou somar lá. Então, eu tenho, né, esses valores. Então, para me calcular aqui esse produto 1, eu vou pegar lá, ele gastou 7.000. Vamos lá, então foi 7.000. Dividiu por 180 e multiplicou ele por 95. Então, ele fez esse processo aqui. Ele divide e multiplica. O produto 2B. O que ele fez? Pegou os 7.000, divide ele por 180, só que ele multiplicou, nesse caso, por 85. Então, ele fez essa multiplicação aqui. Ele tem essa multiplicação. No final, né, de todas essas somatórias aqui, esses dois números que tem aqui, desses dois valores, eles têm que alcançar, né, os mesmos 30.000 para que a conta esteja correta. Então, eu vou voltando aqui um pouquinho. O Excel. Ok? Então, tá aqui no Excel, o que a gente colocou aqui? A gente fez o rateio, para mim saber se está certo, esse valor aqui com esse valor tem que dar os 30.000. Então, ó, então sei que o meu rateio, ele ficou correto em relação a esses direcionadores de custo. Vocês conseguiram entender, pessoal? Todo mundo entendeu aí? Sim? Ok? Acredito também que ontem, pelo que eu acompanhei vocês fazendo, a maioria de vocês, quase todos, também fizeram certo, corretamente. Alguém não conseguiu chegar nesse valor de 15.198,83 e mais 14.801,17? Ok? Não sei porque o pessoal está saindo da minha aula e ela nem acabou ainda. Vamos aqui. Quando nós transformamos, ele está pedindo receita com venda. Nós temos que entender que a fórmula da receita com venda é preço de venda que vai multiplicar pelo custos e as despesas, pela quantidade vendida. Então, vou pegar lá o meu preço de venda, ele tem que ser multiplicado pela minha quantidade vendida, né, para que eu possa, então, ter um valor, né, esse valor atribuído, né, e esse valor do meu valor, né, que vai ter a minha receita com venda. Então, se o produto custa, por exemplo, R$10 a unidade, e eu vendo desse produto, né, um percentual, né, de 2 unidades, então a minha receita com venda, ele vai ser, né, exatamente esse valor, 10 vezes 2 unidades. Se o meu produto, ele custa R$50 e eu vendo 3 unidades, então meu preço de venda vai ser 10 vezes 50. Então, o que acontece aqui? Eu quero a minha receita do produto 1A. Então, eu quero a minha receita do produto 1A. O que é esse custo do produto 1A? Eu vou pegar aqui esse preço de venda do produto 1A, né, que é
exatamente R$900 e ele vendeu 40 unidades. Então, para mim achar minha receita aqui, eu vou pegar R$900 e vou multiplicar por 40 unidades. Então, vai ter aqui minha receita com venda. O produto 2B, o preço de venda é R$1.100, R$1.100. E eu vou multiplicar ele por 45 unidades. Então, vou multiplicar ele por 45 unidades. Então, deu 49.500. O resultado global é a somatória desses dois valores. Então, eu vou somar aqui o resultado global de receita da minha empresa é 85 mil. O custo direto, ele está aqui, o custo direto por unidade é 385. E foi produzido e vendido a 40 unidades. Então, aqui, meu custo, ele vai ser 385 vezes 40 unidades. Então, lembrando que o custo, ele é negativo, porque ele vai subtrair, né? Ele vai subtrair, eu vou ter que pagar, né? Para o meu fornecedor ou para a pessoa de produção. E o produto 2, ele que é R$415 por unidade, só que ele produziu e vendeu 45 unidades. Então, o custo do produto 2 aqui deu 18 mil, né? 675 reais. O custo indireto, a gente já calculou aqui, são 15.198,83 e 14.801,17, dando totalizando aqui 30 mil. O que é o meu lucro? Eu vou pegar a receita menos os dois custos. Então, vou pegar a receita e subtrair pelos dois custos, deu 5.401 e 16.023. Para encontrar a margem, eu tenho que pegar o lucro e dividir pela receita vezes 100. Que vai dar aqui uma margem de lucratividade de 15%. No produto B2 vai dar 32%, né? 32%. E quando eu fizer o meu resultado global, eu vou ter um lucro, uma lucratividade de 25,6%. Ok? Então, essa daí vai ser o meu cálculo da questão, né, 1. Eu atribuí ele por atividade e depois simulei uma DR, uma demonstração de resultado nessa atribuição. Pessoal, alguma dúvida até aí? Ô, professor. Oi. A soma da margem não deveria dar 47%? A margem a gente não soma. A gente pega o lucro e divide pela receita. No caso lá, 21.425, dividiu por 85.500 e multiplicou por 100, que dá 25,6%. Ah, tá, individual, né, de cada... Isso. A margem, a gente nunca vai somar a margem, pessoal. A gente sempre tem que fazer a margem calculada em percentual. Ok? Beleza, obrigada, professor. Ok. Mais alguma outra dúvida, pessoal? Todos chegaram a esse resultado? Sim? Alguém não conseguiu chegar nesse resultado? Ficou com dúvida para fazer? Só pode perguntar. Se vocês tiverem vergonha de perguntar aqui no Class, vocês podem mandar no WhatsApp aqui para mim que eu vou respondendo. Ok. Perfeito. Bom, depois eu vou ver uma correção também em arquivo para mandar para vocês. Esses são o primeiro conteúdo, na realidade, do bimestre, que é o nosso conteúdo baseado, custeio baseado em atividades. Praticamente a parte teórica foi quinta-feira
Passada terça agora, a gente fez a parte prática, né? Então, a gente encerrou o primeiro conteúdo, digamos assim, desse bimestre, do segundo bimestre. Eu vou explicar aqui a parte teórica do segundo conteúdo, né? E depois, né, para a aula que vem, a gente faz aí o que nós chamamos da parte prática. Então, a parte prática do próximo conteúdo, que é a questão de número 3, né? Então, questão de número 3, custeio por ordem, produção por ordem e produção contínua. Bom, eu vou explicar essas duas situações para vocês, né? O que é uma produção por ordem, o que é uma produção contínua, qual que é a diferença das duas situações. Para isso, né, eu vou compartilhar com vocês aí. Deixa eu verificar aqui. Tela cheia, legendas. Ué, vai ser um quadro aqui? Deixa eu abrir, compartilhar aqui. Meu documentinho. Eu vou começar por produção por ordem, produção e produção contínua. Então, nós temos dois conceitos para os nossos cálculos e vamos imaginar a seguinte situação. O que é uma produção por ordem? Quando a gente fala uma produção por ordem, significa que a produção só vai iniciar, ela só vai começar a dar o andamento dela a partir do momento em que existe uma ordem de fabricação. A gente chama de OF, ordem de fabricação, ou existe, na realidade, o que nós chamamos, né, de uma produção que tenha um levantamento em unidades a partir de uma encomenda. Normalmente, esse tipo de produção, ele se aplica, né, a produtos de alto valor, né? Eu vou te dar um exemplo aqui, um avião. Então, o que é um avião? Avião é um produto de alto valor. Quando que eu vou fazer uma fabricação de um avião? A partir do momento que existe uma pessoa ou uma empresa interessada, então eu vendo esse avião primeiro e vou produzir na sequência, né? Então, eu vou iniciar a minha produção a partir do momento que eu já tenho um contrato de venda, ou pelo menos um contrato de intenção de venda com alguma empresa. Então, quando a gente fala em um avião, a gente não pode, por exemplo, sair de casa, levantar um belo dia e falar, acho que eu vou ir na loja do lado e vou comprar um avião, porque não existe um avião para comprar em uma loja, né? Eu não posso levantar um belo dia e falar, eu acho que eu vou lá e vou pegar o avião e vou comprar e pronto. Então, um avião, para comprar um avião, eu preciso passar por um determinado processo de fabricação e a empresa só vai vender esse avião a partir do momento que existe uma encomenda. Não estou falando aqui, então, de produtos novos, né? Se eu quiser comprar um avião usado, né, quem sabe eu consigo comprar de uma hora para outra. Mas, enfim... Isso se aplica, então, a produtos, né, de alto valor. Então, de alto valor.
também se aplica, né, a produtos perecíveis, né? Então, um avião, por exemplo, ele só vai ser vendido, só vai ser comercializado, né, a partir do momento. Eu posso colocar aqui carros de luxo também, como Ferraris, né, que só vai ser produzida a partir de uma encomenda, né? Posso colocar aqui até uma casa, né, uma residência, um prédio, ou seja, ninguém produz casa para estocar, ninguém produz Ferraris para estocar, avião, barco para estocar. A pessoa só vai produzir a partir do momento que existe uma encomenda. Alguém encomendou, né, e a partir deste momento que alguém encomendou, né, inicia-se a produção, inicia os custos. Então, para ser por uma produção, por ordem, uma ordem de produção, possivelmente o produto, ele já vai estar vendido, ok? Professor, além de ser produtos de alto valor, nós temos produtos com baixo. Vamos colocar aqui. Produtos perecíveis. Vamos colocar aqui produtos perecíveis. Encomendas, eles são produtos de baixo valor agregado, só que eles são perecíveis. Por exemplo, assim, eu quero comprar salgados para uma festa, bolo para uma festa, entendeu? Eu não posso chegar na panificadora e falar, eu quero tantos salgados aí, 1 cento, 2 centos de salgado, porque a minha festa é agora, né? Não tem como. Para mim comprar esse produto perecível, eu vou ter que encomendar. Vou casar agora, resolvi casar agora e quero um bolo agora. Não existe, né? Então, o que acontece? Esse produto perecível, ele tem que ser encomendado antes. Então, a partir de uma encomenda, a partir de uma ordem de produção, né, uma produção por ordem, uma produção por encomenda, é que eu inicio a produção ou a fabricação desses itens. E, normalmente, quando o pagamento ou o custo, a empresa que vai produzir, ela só vai comprar matéria-prima para a produção com base numa ordem de fabricação ou numa venda. Então, você não vai chegar, por exemplo, numa panificadora ou uma pessoa que produz salgados e vai chegar lá e ter uma tonelada lá de farinha lá no estoque. Não existe isso. Ela vai comprar na medida que ela vai consumir. Farinha, óleo, porque são produtos perecíveis, ela não vai estar estocada. Então, esse primeiro passo da produção por ordem. Então, o custo, nesse caso, ele só vai iniciar, então, o meu custo aqui na produção, ele só vai iniciar a partir do momento que existe uma encomenda. Então, nós vamos colocar aqui uma encomenda, por exemplo, de bolo, né, um bolo para festa. Então, é uma encomenda. Então, existiu uma encomenda, né, o produto é de baixo valor agregado, só que ele é perecível, então ele só vai iniciar a produção a partir do momento em que existe, né, uma encomenda. Mas não é só bolo. Aqui, pessoal, a gente tem roupas também. Que tipo de roupas? Não aquelas roupas que a gente compra na van, né, aquelas lojas de grandes departamentos. É roupa, né, sob medida. Então, quando a gente fala, um dos detalhes, quando a gente fala nesses tipos de produtos por ordem, normalmente o valor desses produtos, eles são caros, eles têm valor agregado. Então, um avião é caro em relação ao carro, a casa, para você construir uma casa, um bolo de festa, ele não é barato, ele vai ser razoavelmente ter um preço relativamente mais alto do que os outros, e roupa sob medida. Então, se eu quero comprar uma roupa com exclusividade, uma marca exclusiva, uma marca, né, em potencial na moda, aí eu vou pagar mais caro por ela, né? Então, roupas, eles são, sob medida, eles são mais caros. Então, se eu for comprar uma roupa, por exemplo, numa loja de departamentos, tipo Avan, C&A, Renner e qualquer outra loja de departamento,
o valor dessa roupa, ele vai ser baixo em relação, por exemplo, se eu for comprar uma roupa em uma boutique, né? Que ele vende a marca, ele vende conceito, ele vende outras situações, né? Que são sob medida. Então, não dá para se comparar, né? Em nada, né? Um produto que eu considero, que pode ser considerado produto de luxo, com valores absurdos, né? Então, você vai ver roupas muito caríssimas, né? Esses dias eu vi uma reportagem aí que tinha uma pessoa, uma atriz aí, ou uma cantora, não me lembro exatamente, que botou um look aí de 38 mil. Então, uma roupa de 38 mil. Ou seja, são valores que, né, quando a gente fala em valores de roupas de luxo, né, ou roupas sobre medidas, roupas exclusivas, nós estamos falando em valores altos também. Então, valores diferenciados. Então, tudo isso, pessoal, é aplicado custo a partir de uma ordem de produção, a partir de uma ordem de fabricação. Então, só vai ser produzido a partir do momento que existe uma encomenda ou um destino para o produto, né? Então, senão ele não vai ser produzido. Então, quando a gente fala em carros de luxo, a gente está falando aqui em Ferraris, né, Lamborghinis, esses carros aí que quase não se vê. Ok? Então, isso é produção por encomenda. Entra nesse tipo de produção por encomenda também algumas situações de construções, por exemplo, grandes construções de rodovia, pedágio. Então, existe uma situação assim de pedagiamento de rodovias, que vai haver obras, né, e que tem prazos determinados em contratos. É um único detalhe que a gente deve se ater aí, que esses pagamentos, normalmente, eles são pagos parcialmente, inicia-se o pagamento desses produtos a partir de uma encomenda, ou seja, a pessoa vai comprar, por exemplo, uma Ferrari, ela vai receber daqui um ano, mas ela já começa a pagar agora. A pessoa vai comprar uma casa, a casa vai estar pronta daqui 4, 5 meses, mas ela já começa a pagar antecipadamente, antes da casa ficar pronta, ela já vai pagando, né, os seus custos de construção. Então, a construção é baseado em processos, né, e conforme vai finalizando o processo, a pessoa que comprou o bem por encomenda, né, por uma ordem de produção, então ela vai pagando por esses custos. Bom, o que acontece aqui no outro conceito, que é produção contínua? Essa produção contínua, diferentemente, né, da produção por ordem, ela é uma produção que existe para estocar. Então, eu vou estocar produtos, né? O que é estocar produtos? Então, eu vou fazer um produto em grandes quantidades. Quando eu falo em produção contínua, eu estou falando de produtos com baixo valor agregado. Valor. Então, preço baixo, né? Preço baixo. Né? Ou baixo, razoavelmente, dentro das nossas condições ou dos nossos... E a segunda situação é que essa produção é para produção para estoque. O que é uma produção para estoque? Quando a gente fala lá em avião, em carros de luxo, aqui a gente está falando em carros populares. A gente vai estar falando aqui um Uno, em Palio, em Gol, né? E que são? São carros ou veículos que tem produção. Então, se eu quiser comprar um Fiat Uno agora, né, e colocar assim no WhatsApp ou qualquer num grupo aí de venda, quem tem um Fiat Uno para vender? Vai aparecer um monte. Se duvidar, as pessoas trazem nesse exato momento para me olhar querendo fechar o negócio. Um Palio, um Gol. Então, existe muitas pessoas vendendo, existe estoque, existe facilidade de compra. Então, quando a gente está falando nesse tipo de produto, nós estamos falando em produtos que têm uma certa facilidade de encontrar peças, tem certa facilidade de comprar, tem certa facilidade de vender. E o valor dele é baixo em comparação, né, aos carros, digamos assim,
um valor de um carro do Uno comparado com o valor de uma Ferrari é extremamente baixo. Então, um Palio, Gol comparado com uma Lamborghini são valores extremamente baixos. Talvez o imposto desses carros compre esses carros populares. Então, quando a gente fala em produção contínua, nós estamos falando em produção em massa. Quando a gente faz uma produção em massa, em grande volume, então o custo ele reduz, por quê? Custo tem redução em função de volume produtivo. Então, eu estou produzindo ele em grande massa. Então, isso chama-se produto ou volume. Então, quando a gente fala em produção contínua, a gente está produzindo ele em massa. E, normalmente, essa produção em massa, em grande quantidade, em grande volume, ela se vai por muitos anos. Então, vamos colocar, por exemplo, o Palio. O Palio produziu o Fiat Uno. Volume de produção do Fiat Uno. Vamos verificar. Então, por exemplo, aqui, quando a gente fala, o Fiat Uno, ele é o 5º carro mais vendido, né? Então, segundo a revista Quatro Rodas, ele foi o 5º carro mais vendido, né? E ele produz, né? Em média, ele produziu 20.034 unidades aí no ano aí de 2019, 2020 ele produziu e emplacou 22.942 unidades, segundo a revista Quatro Rodas. Então, veja bem, é uma quantidade de 22 mil unidades. Então, isso ele produziu apenas aqui, digamos aqui no nosso país, enfim, mas existe carros para Uno aí em vários outros países. Então, a gente tem uma produção muito em massa. Então, 22 mil unidades por ano é uma produção extremamente alta. Então, por isso que o carro, na realidade, Fiat Uno, ele é barato em relação a um carro de luxo. Professor, mas existe outros momentos, a gente sabe que na economia, por exemplo, ele tem a elasticidade. Hoje, o carro usado, ele subiu de preço em função da falta, por exemplo, de matéria-prima para a produção de carro zero. Então, existe por mais que existe essa volatilidade, ele existe a função, né, de cumprir que quanto maior for o volume de produção, menor será o custo ou o preço aplicado no produto. Isso se aplica a todas as situações. Roupas, por exemplo, que vende nessas grandes lojas de departamento, eu falei, Avance, Ria, Renner, LM, enfim, essas lojas de grandes departamentos, eles vendem em produção, né? Eles vendem em grande quantidade. Então, pode ser comum que você chegue em determinado lugar e vai ver duas pessoas com a mesma roupa, né? Pode ser comum que você chegue, por exemplo, numa festa e vai ver duas pessoas vestindo o mesmo vestido, duas mulheres vestindo o mesmo vestido, dois homens vestindo a mesma roupa, o mesmo terno, porque eles compraram no mesmo lugar, num dia de promoção, foram lá comprar no mesmo lugar. Então, eles vão ter a mesma roupa, uma vez que está atribuído aí o volume de produção. Então, quando a gente fala em produção para estoque, a loja que está vendendo, ela vai ter um estoque desse produto para a venda. Quando nós estamos falando em produção contínua, então, essa produção, ela tem uma durabilidade longa. Então, vamos colocar aí, por exemplo, toda a durabilidade, né, do Fiat, quando iniciou-se o Fiat Uno, e então aí há 29 anos no Brasil vendendo Fiat Uno, quase 30 anos. Se você pegar do primeiro modelo, você vai ver que o modelo ele permaneceu o mesmo, aquele Uno quadrado do mesmo modelo. Ele não mudou, deu uma pouca reestilizada, né, recentemente, né, mas ele continuou por muitos anos o mesmo tipo, o mesmo modelo de carro. Ou seja, não tinha mudanças, o farol quadradinho, aquele quadradinho, né, manteve isso aí por muitos anos. Então, por exemplo, quando você fala em roupa masculina, a gente sempre fala, ela é mais barata porque tem produção em volume. Então, a grande diferença entre esses dois conceitos, produção por ordem
e produção contínua, que aqui nós estamos falando na produção por ordem, nós temos baixo volume de produção, eles são produzidos sob encomenda, né? E esse baixo volume de produção, ele é atrelado, né, às características do produto. Então, essas características dos produtos, né, quando a gente está falando num volume alto ou num volume expressivo, né, quanto maior for o volume de produção, menor é o custo, né? Quanto menor for o volume de produção, né, maior é o custo vendido. Então, essas são as duas definições que nós temos aí para produção por ordem e produção contínua. Bom, o que nós vamos repassar disso? Então, sempre que nós vamos calcular o custo aqui, da produção por ordem, ele é aberto o que nós chamamos de OF. O que é uma OF? Uma ordem de fabricação. É uma ordem de fabricação. Então, essa OF é uma ordem de fabricação que vai atribuir, a partir deste momento, né, vai iniciar a compra da matéria-prima. Então, vamos comprando matéria-prima para a produção daquele bem. Então, nós compramos a matéria-prima através de uma ordem de fabricação, conhecida como OF. Ok. Uma ordem de fabricação, essa OF, ela vai dar a iniciação, ou vai dar o início à fabricação dos produtos. Então, ela começa-se a fabricação dos produtos. Até aí, tudo bem, pessoal? Estamos entendidos? Sim? A Luana respondeu que sim. O João Pedro também, está tranquilo. Então, basicamente, pessoal, esse daí é o conceito de custos. Tranquilo, Solimar também. Só que eu vou deixar aqui, né, faltando 10 minutos para nós encerrarmos a nossa aula, daqui a pouco vocês têm uma nova aula. A parte prática eu vou deixar para a próxima aula, senão a gente vai acabar quebrando o conteúdo, né? Eu não vou conseguir resolver toda a questão prática com vocês, né? Então, que vai ser a questão 3, né? A questão 3 e a questão 4, então, que é esse conteúdo de produção por ordem, produção contínua. Então, eu vou deixar essa questão aí, 3 e 4, para resolução na próxima aula, para que o nosso conteúdo, a nossa sequência de entendimento, ele não fica quebrado. Começa a explicar agora, e daí não dá tempo, daí a gente tem que voltar no raciocínio lógico de cálculo. Então, por ser cálculo, né, essa parte prática, eu vou deixar para a próxima aula. Alguém quer fazer algum comentário, pessoal? Alguma dúvida? Sem nenhum comentário? Não? Pessoal, vocês entenderam bem a aula? Ficou bem clara? Tudo certo? Então, tá ok. Pessoal, eu agradeço, né, a presença de todos aí, né? Vocês estiveram aí, eu vou encerrar a gravação agora, nesses minutos que nós temos, né?